um. Na festa do Carlinhos Maia, sola bubu. Ela chega com Bob Goods, morango do amor. Tá morango. Vamos lá então para revisão. 8º ano, P2, segundo trimestre. Então nós aprendemos aí ao longo do trimestre a respeito da demografia e o clima. Então nós já aprendemos que demografia é o estudo da população. Então a concentração demográfica é onde que a população ela está. Um exemplo do Canadá. A maior parte da população ela fica ao sul do Canadá. Por que ficam ao sul do Canadá? Por conta do... Exato, eu queria que você falasse clima, né? Mas enfim. Por conta do frio. Então não só no Canadá, boa parte de outros países, a população ela acaba se identificando com o clima. Então, onde que o clima ele é mais ameno, mais agradável, aonde que nós temos a maior parte da população. A exemplo também dos Estados Unidos. A maior parte dos Estados Unidos acaba ocupando a parte nordeste dos Estados Unidos, tá? Também associado um pouco ao clima. Então, o Canadá, a maior parte da população prefere morar ao sul, a exemplo do pai da Julinha, por conta que o norte nós temos temperaturas que chegam até menos 50 graus Celsius. Então isso acaba dificultando bastante o desenvolvimento da população nessas áreas. Alguma dúvida? Próximo, relevo e os desertos. Assim como no Nordeste, o relevo ele acaba sendo propício à formação de desertos e regiões áridas, semiáridas, a exemplo da Caatinga nordestina, que nós aprendemos no ano passado. Então o relevo geralmente ele acaba sendo uma barreira natural, não deixando a massa de ar úmida ultrapassar. Lembram disso no Nordeste? Então lá no Nordeste tem a Serra da Borborema. Presta um canetão aí rapidinho aí. Rapidão. Canetão. Canetão, o gordão. Você canetinha. Então, ó, exemplo. Lá no Nordeste, que tem as praias litorâneas, na parte leste, tá? Depois a gente tem aqui uma vegetação, uma paisagem extremamente bonita. E nós temos áreas mais elevadas. Então, a massa de ar úmida que vem do oceano não consegue ultrapassar essa região elevada, fazendo com que aqui se formem regiões semiáridas e desérticas, tá? Então o relevo geralmente ele acaba sendo um fator bem importante na formação de desérticos, não deixando a massa de ar úmida que vem do oceano ultrapassar essas áreas. Próximo, diversidade étnica. Então nós aprendemos que a América é extremamente miscigenada. Até o Brasil aí como exemplo. Nós temos a maior comunidade japonesa fora do Japão. Nós temos o maior número de africanos fora da África. Então o Brasil ele já é um grande exemplo disso. Nós temos italianos aqui, alemães, temos holandeses, temos franceses, espanhóis, portugueses. O Brasil já é um exemplo de miscigenação. Miscigenação é mistura de etnias. Etnias é uma mistura de povos, que antes utilizava a palavra raça, hoje utilizamos a palavra etnia. Então a América é extremamente miscigenada, tá? Uma diversidade étnica gigantesca. Depois nós aprendemos sobre as maquiladoras. O que são empresas maquiladoras? Empresas maquiladoras, elas geralmente ficam ao sul dos Estados Unidos. São empresas que acabam, fabricando coisas do dia a dia, utensílios domésticos, roupas, sapatos, comes e bebes, e acabam empregando uma mão de obra imigrante. Por que eles dão preferência para os imigrantes nessas empresas? Por conta que pagam baixos salários e acabam explorando aí numa escala 6x1, acabam tendo altas horas de trabalho, então acabam explorando muito o trabalhador e tendo uma remuneração baixa. Essa é uma característica das empresas maquiladoras que ficam ao sul dos Estados Unidos, que dão preferência para empregar os imigrantes que aceitam essas condições baixas de salário e de emprego. Alguma dúvida? Próximo, Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, ele é um bloco econômico. Um bloco econômico é quando os países eles fazem alianças econômicas, parcerias econômicas. O Mercosul é formado entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e antes tinha a Venezuela.
Só que a Venezuela ela foi expulsa por conta de ser uma ditadura e estar numa crise econômica. O Mercosul ele tem como objetivo facilitar a importação e a exportação. Um exemplo, se você vai lá para o Paraguai, você tem ali até um certo número de compra, onde que você consegue trazer para o Brasil sem pagar impostos. Você vai lá para o Paraguai e compra um iPhone mais barato e traz para o Brasil. E por que que isso acontece? Não tem esses impostos? Por conta que nós estamos numa aliança econômica. Essa parceria econômica é chamada de Bloco Econômico, onde que nós temos aqui o Mercosul, países que fazem alianças econômicas uns com os outros. Diferente se você for comprar um iPhone lá dos Estados Unidos, você vai pagar altos impostos para poder trazer ele até o Brasil. Próximo, o imperialismo e os conflitos. Imperialismo também é chamado de neocolonização, tá? Ou uma colonização 2.0. Então, o imperialismo foi quando os países europeus pegaram o continente africano e dividiram igual pizza. A Itália, essa parte é tua, Portugal, essa parte é tua, França, essa parte é tua, Inglaterra, essa parte é tua. Então, dividiram o continente africano. E, além de dividir o continente africano, eles fizeram algo extremamente inteligente e cruel. Por quê? Eles pegaram povos que eram amigos. Um exemplo, o povinho A era amiguinho do povinho B. Povinho A era amiguinho do povinho B. O povo C era inimigo do povo A. Aí o que os europeus eles fizeram dentro dos países? Eles tiraram o povo B perto do povo A, deixaram eles distantes e colocaram o povo C do ladinho do povo A. Para quê? Para que os povos ficassem guerreando uns com os outros e esquecessem que era o real inimigo, que era o colonizador europeu. Então essa foi uma estratégia muito utilizada durante o imperialismo, tá? Onde que foi o domínio do continente africano para retirada de recursos naturais para alimentar as atividades industriais durante a segunda revolução do continente europeu, segunda revolução industrial. Alguma dúvida desse tópico? Fácil? Tranquilo? Último tópico para podermos finalizar. Sahel, tá? Até fizemos exercício sobre o Sahel. O Sahel é uma área de transição, onde que o deserto do Saara está se expandindo ao sul no continente africano. Então, o deserto do Saara está se ampliando para essa região que é conhecida como Sahel. Tá? Uma das estratégias para conter essa desertificação é a construção da Muralha Verde, uma grande muralha de árvores para conter o avanço do deserto. Essa região, ela possui ali como característica o clima desértico, tá? Muito quente, muito seco, poucas chuvas. E o clima desértico também é conhecido como clima árido, tá? Semiárido é o que tem no Nordeste. Ainda chove um pouquinho. O desértico, as chuvas são quase nulas, tá? Então, semiárido, exemplo do Nordeste, e o árido, também conhecido como desértico. Por isso que tá essa barra aqui, ó. Então é quando é tipo a mesma coisa. Desértico e árido é a mesma coisa. Que é a característica do Saara está se expandindo para essa região do Sahel, tornando a região árida ainda maior. Finalizando por aqui a nossa revisão, mais um recadinho, mais uma musiquinha. Time Água! Time Água! Sharks! Aê, vencedor, time Água. Tchau.